Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós temos um cérebro que é o armazenador de todos os dados nossos, todas as informações que nós captamos no universo. E o nosso coração funciona como um HD, né? Então, neste coração, a gente armazena todo tipo de informação. E Jesus depois nos alerta que nós falamos aquilo que o coração está cheio. Então, esse HD, quando está super cheio, a gente esvazia ele. E quem é que transmite tudo que está lá dentro do nosso coração? É a língua. É por isso que São Tiago nos alerta que a gente tenha muito cuidado com a nossa língua. Ele, na sua carta, no capítulo 3, no versículo 1, ele já começa: Meus irmãos, não haja muitos entre vós a se arvorar em mestres, sabeis que seremos julgados mais severamente. Quer dizer, quando a gente se julga ser o bambambam da história, a gente se julga ser melhor do que o outro, nosso julgamento é mais pesado. Aí no versículo 2 ele diz: porque todos nós caímos em muitos pontos. Se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. Entenda que ele falou se a gente não cair em palavras, porque é justamente onde está a nossa fonte de perdição. É pelas palavras que vêm da nossa boca. Aí ele fala mais no versículo 3. Quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, governamos também todo o seu corpo. O que é que ele quer dizer? Se a gente tiver um controle sobre a nossa língua, com certeza o nosso corpo será livre de muitas coisas, não é? Vede também os navios, por grande que sejam, isso ele fala no versículo 4, viu? Por grande que sejam, e embora agitados por ventos impetuosos, são governados com um pequeno leme, à vontade do piloto. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Chama a atenção de quanto é perigoso a nossa língua, né? É uma pequena chama que pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida.
todas as espécies de feras selvagens, de aves, de répteis e de peixes do mar se tornam e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, nenhum homem pode domar. É um mal inquieto, cheio de veneno mortífero. No versículo 9 ele diz: como é com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Olha, a mesma boca que louva a Deus é aquela boca que condena os filhos de Deus, que são os nossos irmãos. É aí que ele chama a atenção, se o homem é a semelhança de Deus, uma obra maravilhosa de Deus, você não tem o direito de condená-lo. Não é verdade? No versículo 10 ele diz: de uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. A gente abençoa e condena ao mesmo tempo. Aí no versículo 11 ele diz: porventura lança uma fonte por uma mesma bica, água doce e água salgada? Ele não diz nem água salgada, ele diz água amargosa. No 12 ele diz: acaso, meus irmãos, pode a figueira da azeitona ou a videira da figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com um bom proceder de suas obras, repassadas de doçura e de sabedoria. Eu achei muito interessante essa carta de Santiago e essa alerta que ele faz para nós, nos chamando a atenção do nosso proceder. E a gente analisando direitinho, nossa boca, nossa língua é a perdição da alma. Por ela, a gente, como São Tiago diz, a gente abençoa e condena. Por ela, a gente louva a Deus e amaldiçoa nossos irmãos. E ele chama a atenção porque não pode ser assim. Uma fonte de água doce não dá água salobra. No caso, ele quer dizer que a nossa língua, que louva, é a mesma que condena, há uma mistura das duas coisas. E não é assim. É por isso que eu fiz a comparação do nosso cérebro como um computador que a gente armazena tudo que é o que os olhos captam, que os ouvidos captam, né? E você vê que a gente olha para uma imagem e depois a gente fecha os olhos e fica vendo essa imagem.
Por quê? Porque ela está gravada lá no nosso cérebro. E se amanhã ou depois a gente voltar, não precisa nem ver, a gente se lembrar desta figura que a gente viu, o nosso cérebro traz para a gente e a gente vê-la nas cores, com toda a perfeição como a gente viu da primeira vez. Mas nós temos também o nosso coração, que nós temos uma composição harmônica dentro de nós, como eu já falei no vídeo anterior. E esse nosso coração, ele funciona como um HD, que ele vai acumulando coisas que a gente... coisas ruins, coisas boas, coisas que não prestam, a gente acumula. E diferente das máquinas fabricadas pelos homens, nós não temos aquela teclazinha delete, aquele comando delete, para a gente se purificar. Aí nós somos chamados a deletar sim, mas com o joelho no chão e com muita oração. Esse é o comando delete das impurezas deste grande HD que bate em nosso peito. E Jesus diz que tudo aquilo que a gente fala, que a língua diz, é justamente de que o coração está cheio. Porque eu fiz essa leitura da carta de Santiago e achei interessante porque eu também me enquadro nessa situação, né? E uma coisa eu quero dizer para vocês, tudo isto que eu falo é o que eu sinto em mim. Eu não estou condenando ninguém, nem dizendo que ninguém é assim, não. Eu estou dizendo as coisas que eu sinto dentro de mim e eu analiso e vejo que meu proceder é assim. E é por isso que, mais uma vez, eu digo, não tenho coragem de dizer que sou católico. Continuo sendo um postulante. Se Deus me ajudar, um dia eu serei, na graça de Deus. Pronto, eu vou encerrar por aqui, porque tem muito mais para a gente meditar, para a gente refletir sobre a questão da língua, mas eu aconselho que quem vê esse vídeo, por favor, vá lá na carta de Santiago, certo? Isso é no capítulo 3, você vai ver essas instruções que ele dá sobre a nossa língua. E no final, meu irmão, também eu lhe peço que você dê aquele joinha dizendo gostei ou não gostei e dê a sua opinião, faça um comentário, que eu noto que o pessoal não comenta pouco. E o comentário para mim é muito importante, positivo ou negativo, porque isso vai me motivar, vai me orientar e vai me dar mais elementos para que eu possa continuar meus estudos e fazendo estes vídeos. E se você puder também, compartilhe, passe para um amigo, certo? E a recomendação são a mesma. Então, um abraço, tenha um bom dia e Deus abençoe.